Fala, torcedor Coxa Branca, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso segundo episódio do Fala Coxa, podcast oficial do Coritiba. Acompanhado aqui, meu companheiro de mesa, Léo. Fala, Léo, tudo bem? Fala, Matheus, beleza? Tudo bom com você, com o torcedor do Coritiba? Vamos nessa, né? Mais um é o segundo, né? É o segundo, vamos para mais um. E nada melhor do que o capitão Alviverde, William. Muito obrigado aqui por bater esse papo conosco aqui. Tudo bem com vocês? Eu que agradeço aí pela oportunidade. Tá iniciando esse trabalho aí com vocês, segundo apenas, né? Espero que seja bacana aí, seja o segundo aí de muitos que possam estar vindo. Essa é a proposta, né? A gente fazer esse clima mais descontraído, conversar com o jogador, com o técnico. Primeiro foi com o Guto, né? Foi um papo muito bacana. O Guto fala pouco, né? Também, graças a Deus, ele fala bem pouquinho. Pouca história, né? Pouca história que ele tem também. E acredito que hoje também seja pouca história, né? Imagine, o nosso capitão aí. E já começar ali um piá. Você gosta muito de falar, né? A gente já se encontrou ali no Coutos do Futebol, né? Conversamos um pouco. Você é um piá do Couto, mas é um piá do Bairro Alto. Como é que foi esse início de carreira lá, William? Um piá do Bairro Alto para hoje o dono da braçadeira de capitão do Coritiba. Cara, eu acho que eu tenho levo comigo essa situação do Bairro Alto aí porque eu nunca deixei de falar, né? Do bairro onde eu vim, sempre tive muito orgulho lá do pessoal do Bairro Alto. Até hoje recebo carinho e comentários de várias pessoas lá, amigos antigos, pessoas talvez que eu nem conheça, nem nunca tinha visto, assim, eles me mandam mensagem também dizendo que é do Bairro Alto. E esse início de carreira, cara, começou numa escolinha lá de futebol de areia na época. E aí comecei a brincar lá, né, cara? Juntava o pessoal da rua lá e ia todo mundo pra essa escolinha. E aí depois esse mesmo treinador lá dessa escolinha me levou pra fazer tipo uma transição assim pro campo, pra saber como é que eu ia, tudo. Aí me levou numa outra escolinha que tinha na base aérea, que eu jogava com os filhos do pessoal que morava lá, né, que trabalhava ali no exército. E depois daquilo ali fui pro Malutron. E aí fui seguindo aí no campo. Foi seguindo até chegar na base do Coritiba, né? Você inicia em 2006 ali, 2007 na base do Coritiba? Cara, não lembro. Eu fiz assim em 2006, 2007 pra ver se ele fala alguma coisa. Mas a pesquisa disso, pelo menos que foi em 2006 ali no Sub-17 do Coritiba, né? Você jogou Sub-20 também. É legal, né? O Bairro Alto começou na escola, num campo de areia, então. Bem raizão mesmo. Bem raiz. Ainda tem, né, hoje esse campinho que era de areia se tornou um campinho de futebol de grama sintética, mas ainda tem a Praça da Liberdade lá, que eu jogava muito futebol lá. Tinha vários times, tinha campeonato, tudo, e eu jogava lá nessa Praça da Liberdade. Ainda vejo gente jogando lá e tal. Bem bacana. E desde o começo já, William, no meio de campo, jogando como volante, ou a maioria da piazada, com a maioria quer ser atacante, quer ser camisa 9 e ficar lá na frente e não marcar tanto? Cara, eu na verdade eu jogava futebol assim por, sei lá, pra brincar, né, ali, né, então não tinha, sempre fui privilegiado fisicamente, né, sempre tinha mais velocidade às vezes que os outros e tudo mais, mas a princípio, assim, no início era pra brincar. E aí você jogava em todas as posições e tudo mais, dependendo do que o time tava precisando na época. E até pro gol, né? Pra jogar você vai até pro gol, né? Até pro gol, cara. Se tivesse oportunidade, ia. E o importante era ganhar os jogos e tal, e voltar naquela alegria pra casa. Assim, dava umas 4 quadras de casa, assim, a pracinha e essa escolinha, né, cara? Então a gente vinha se divertindo, tanto ia quanto voltava, dando risada e... É a melhor coisa, né? Aquele fute com os parceiros, né? Que vai crescendo e vai pra gol e você joga em qualquer posição. A gente até brinca, a gente fez um futebol, né? Fizemos. Foi 2 futebol só porque todo mundo é machucado lá na firma. E a gente vê lá o Franz, que tem um problema na coluna, sei lá, todo bichado.
tá lá, não consigo andar. Tem o futebol. Não, Já acho melhora. que, acho que dá pra jogar, né? Já cura. Daí o outro tem problema no joelho. Não, se bem que dá pra brincar no gol. E chega lá, o cara tá correndo pra um lado e pro outro. É criança, né? Tem uns caras que tem o kit já, né? O Gelol, Dorflex, já na bolsa, já que já leva, né, cara? Toma aquele comprimidinho, vai e seja o que Deus quiser. Isso aí. E desde pequeno, você, ou nessa transição ali jogando futebol, crescendo ali, você pensou em ser jogador de futebol ou chegou numa hora você tinha outros planos assim? Então, cara, na verdade as coisas foram acontecendo, né? Cara, a gente não tinha uma referência. Eu não tinha uma referência, assim, na minha família que jogasse futebol. Só minha mãe, ela, que era uma parada que não tem nada a ver com futebol. Ela fazia ginástica olímpica na escola, chegou a competir e tudo mais. Talvez venha dela essa competitividade ou essa ligação com o esporte e tudo mais. E assim, cara, as coisas foram acontecendo, né? É aquilo, né? Você vai pra brincar. E aí você vai passando de fase, vai passando, as coisas vão ficando mais sérias. E aí você acaba assumindo, não, é isso que eu quero pra minha vida e eu vou me abraçar nela, né? E daí chega um ponto, pelo menos na minha época era assim, né? Chega um ponto que você não tem outra opção. Eu não tinha outra opção a não ser jogador de futebol, né? Lógico que eu conciliei com os estudos e tudo mais, mas eu vi o futebol, vi a bola, né, vamos dizer assim, como uma oportunidade de eu mudar a minha vida, a vida da minha família, né, e aí não tinha outra opção, é isso. E eu sempre fui um cara, uma das minhas principais características é ser determinado, né, nunca fui o melhor tecnicamente, mas para me ganhar ali não vai ser fácil. Vai ter que correr. Vai ter que correr. Tem que correr bastante. Cara, aí você vem nessa evolução, né? De menino, na areia, e vai pro campo, e vai deixando de ser o menino do bairro Alto para se tornar mais um piá do Couto Pereira, e chega a tua primeira oportunidade. O que rola nesse dia? O técnico fala, William, você tá selecionado aí para o time profissional para essa próxima partida. Como é que fica a cabeça e o coração do menino nessa hora? Então, só que antes de eu chegar nessa situação, eu tive... Meu primeiro clube foi o Malutron, e aí eu tive um ano lá, só que era pré-mirim, pré-infantil, né? Então, não era um campeonato tão visto assim. O Coritiba e o Paraná participavam, o Atlético ainda não. E ali que eu tive a minha primeira ida assim para um clube de futebol. E aí como eles não tinham dinheiro para bancar essas categorias, eles acabaram fazendo um jogo amistoso contra o Paraná e contra o Coritiba. E aí foi aí que até já tinha um amigo meu que jogava no Malutron, que já estava certo que ele iria vir para Curitiba. E o pai dele meio que, tipo, falou assim, ó, tem um menino aqui e tal, fiquem de olho. E aí o treinador na época, que era o Aramis e o Miro, falou assim, não, manda ele vir lá também para treinar com a gente. E aí comecei. Aí fui uma semana, já pediram a documentação, tudo. E aí fiquei 2 anos, né, lá, e aí saí. Não por vontade própria, saí porque não era o meu ano de jogar, né. Então, vamos dizer assim, eu saí ali para pegar uma experiência, só que daí na época eles falaram assim, não, você vai ficar 1 ano lá e daí a gente vai te buscar para você voltar no teu ano de jogar. Daí eu falei, beleza. Só que eu acabei ficando 2, 3 anos. E aí que acho que vem essa situação assim de você valorizar aquilo que você tem dentro do clube, dentro do Curitiba, sabe? Porque eu tinha que pagar a lavagem do colete, muitas vezes eu tinha que ir de bicicleta pro treino. Não tinha estrutura. Não tinha estrutura, sem almoço. Você tinha que carregar as bolas até o lugar, até o campo, né? Os uniformes eram precários. Hoje você chega no Curitiba, é PM ou G. Naquela época é o que tivesse. Entendeu? A chuteira era você que levava e tinha que lavar todos os dias. Entendeu? Então, acho que aí, o que aconteceu? Como eu já tinha esse meu passe, né, vamos dizer assim, vinculado ao Curitiba, eu comecei a disputar campeonatos amadores por outras equipes, e nisso eu fui evoluindo.
Evoluindo, acho que como homem, pensei em desistir várias vezes, já tinha falado pra minha mãe, mãe, acho que nem quero mais, não vou mais. E aí comecei a jogar só no colégio. E aí o professor de educação física, ele cuidava desse time que disputava os intercolegiais, assim. E ele falou, cara, você tem que jogar bola, velho. Você tem que jogar bola. Tá no lugar errado. Tá no... Não, tem que ir pra frente. Não na escola, Sim. né? A escola tá no lugar Sim. certo, mas... não, você tem que seguir carreira, cara. Você tem condições e tal. Eu falei, eu larguei, meio que tinha largado, vou jogar só aqui, vou estudar. E aí que ele pegou e me arrumou uma pessoa que me levou num clube que iria disputar o mesmo campeonato que o Curitiba. Que daí não era amador, né? Era já... Não tinha um time profissional, mas disputava ali pela federação. E foi aí que, para eu ser registrado nesse clube, o Curitiba tinha que me dar a liberação para jogar. Só que daí, esses outros clubes amadores que eu joguei também iriam disputar. Então, e ligavam para minha mãe. Aí minha mãe falava, ele jogou no Curitiba tal ano. Eu acho que se eu ligar pra minha mãe, ela sabe o ano que eu joguei. Aí eu ligavam pra minha mãe, e aí minha mãe falava, o passe dele tá no Curitiba, eu tentei pegar, não consegui e tal. Vão lá. E aí que foi vários times amadores atrás de mim, empresários, que esse clube que eu iria jogar e iria ser registrado, era um grupo de empresários que formou um time. Então foi vários empresários lá no clube, aí o Curitiba falou assim... Chamou a atenção. Não, peraí. Que negócio é esse? Esse menino deve ter alguma coisa, não é possível, né? 4, 5 clubes aqui amadores aqui da cidade e mais empresários, ele deve ter alguma coisa. E aí foi aí que o Curitiba ligou pra minha mãe. Falou, você é mãe do William e tal, a gente quer fazer uma avaliação com ele. Daí minha mãe já foi meio grossa assim até. Pô, mas de novo... Já teve aí 2 anos aí com vocês e tal, e aí mãe, né, vai pro coração, né? Pô, vocês não valorizaram ele e tal. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Ela foi, na verdade, a minha maior empresária e incentivadora ali, né? Aí, tanto que na época eu peguei e falei, mãe, será que eu vou lá e tal? Dela, não, faz o seguinte, vai lá e fica essa semana aí que eles pediram pra eles fazerem essa avaliação, aí você vai lá, fica essa semaninha, e aí não deu, você vai jogar onde você quiser. E aí fui. Aí fiquei uma semana, daí eu falei assim, eu comigo pensando, falei, vou ficar essa semaninha aqui, já tenho meus amigos lá no outro clube. Sim. E aí eles me dão a liberação, vou embora e vou ser feliz. Toco minha vida. Toco minha vida. Só que daí eu fiquei uma semana, 2, 3 semanas, 1 mês, eu falei, não, cara, agora eu vou à Vera, né? Eu quero ir embora. Que isso, era uma semana só, tô me prendendo. Já tô 1 mês aqui, já perdi algumas partidas do campeonato. Falei, não, agora eu vou à Vera. Daí comecei a descer o cacete nos caras. Falei, não, agora o bicho vai pegar e tal. E aí fui. E engraçado que, tipo, o mesmo grupo de jogadores que eu peguei nessa minha volta eram os mesmos que estavam lá atrás comigo, entendeu? Eles foram evoluindo. Então, tipo, eu não cheguei assim do nada. Eu já tinha... Eles já me conheciam e tudo mais. E aí, cara, que passou 2 meses, o treinador me chama na sala dele. E todo jogador que era chamado na sala dele era para ser dispensado. Eu falei, mano, não acredito. Agora tudo isso, 2 meses me seguraram até agora. Pra isso. Eu falei, puta, vou ser mandado embora, velho. Acho que ele dava para enxergar o batimento cardíaco aqui meu. Aquelas gotas assim, né? Aí cheguei lá, ele falou assim, e todo o pessoal que ia de teste ia com uma roupa diferente do pessoal que já tá no clube, né? E a minha roupa é diferente, tudo. Aí cheguei lá, aí ele falou assim, você tá vendo que tua roupa é diferente, porque você tava fazendo teste, a partir de hoje a gente vai te colocar no grupo, a partir de amanhã tua roupa já vai ser diferente e tal, pô. Aquele sorrisão de orelha a orelha. E vai passar uma semana aí, eu já vou te levar pra um jogo aí. Você não vai começar jogando, mas vai entrar no decorrer da partida e beleza. Daí eu agradeci ele, saí feliz pra caramba, já liguei pra minha mãe, tudo, deu certo. E aí eu segui, cara. Aí segui no meu... Isso era meu 2º ano de infantil, era o ano de eu jogar. E eu não tava jogando direto, assim, né?
entrava nas partidas e tudo mais. E aí tinha um jogo importante, eu acho que era uma semifinal. E tinha um menino no time deles, que era o número 10, e que ele sempre fazia gol contra a gente, cara. Sempre fazia gol contra a gente, sempre desequilibrava as partidas. Aí o Pachequinho era o treinador. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ó, cara, você vai entrar agora. E ele acabou com o primeiro tempo, 1-1 o jogo, tava assim. E a outra semifinal era Atlético e Paraná e Curitiba, e o outro time assim era um grupo de empresários também. Ele falou, cara, você vai entrar lá e você vai marcar esse cara e você não vai deixar ele pegar na bola. Eu falei, beleza. E aí fui, marquei ele não pegou mais na bola. Eu também não participava, não jogava, mas ele não pegava na bola, que era o cara que desequilibrava. Tava marcado. Isso. E aí, cara, fui bem pra caramba, assim, fui ganhando crédito, né? A gente brincava que, agora você ganhou, vale mais um jogo, né? Vale mais um jogo. E aí a gente foi pra final e no Atlético, e era Atletiba. E aí no Atlético também tinha um cara que era considerado, assim, o craque da categoria, que ia pra seleção brasileira também. E ele falou, cara, vou te colocar de titular pra jogar, tu vai marcar esse cara aí. E aí a gente foi campeão, ganhou o jogo, tudo. E aí minha mãe lembra de uma história engraçada, né? Ele falou assim, cara, onde ele for, você vai. Eu falei, então beleza. Aí ele tava no meio de campo, assim, número 10. E aí ele foi saindo substituído, né? E aí eu fui junto. Eu fui junto. Tava na pilha do jogo ali. Foi entregar o cara pro banco. Fui entregar e já buscar o outro pra entrar no lugar dele. E é assim até hoje, né? A gente vê tipo, aquela garra tua ali, por isso que tem tanta essa identificação com o torcedor, né? Você vê ele quando der pra marcar, tá ali, a gente mostra aquela vontade, aquela garra, né? Do William, capitão hoje, né? Isso aí, a gente tem muito orgulho, William. A torcida do Curitiba reconhece muito o esforço e acho que você é fruto desse esforço e por isso que você chegou onde chegou no futebol também, uma carreira tão bonita, passagem por outros grandes clubes também, né? Com várias histórias, bastante situações aí que você viveu no futebol e não é à toa que você voltou também. Como é que foi esse retorno? O que você sentiu nessa hora que dava para voltar, para vestir essa camisa de novo, escrever mais um trecho bonito da tua história no Curitiba? Cara, pra mim, assim, eu já até falei em algumas entrevistas, a sensação de... Lógico, quando eu voltei, quando eu já estava dentro do clube aqui, a sensação é de que eu nunca tinha saído daqui. Porque eu sempre acompanhava o Curitiba e tal. Na época... saí até meio magoado, algumas coisas assim, mas aí quando eu voltei, a sensação que eu tinha era que eu nunca tinha saído daqui e tudo mais. E em 2019, antes de eu ir pro esporte, eu tive uma proposta do Curitiba, só que eles precisavam de pressa, né? Pô, eu tava num clube grande, que não é assim pra você simplesmente... Pronto, tchau, embora, valeu, tchau. Então, aí demorou um pouquinho a negociação e tal. E aí, cara, foram passando ali uma semana, 2, 3. Eu falei, não, cara. Aí falei com o pessoal lá, falei com o Raí, Alexandre Pássaro, falei com o treinador Cuca, falei... e na época tava chegando o Daniel Alves no São Paulo, e ele não iria jogar na lateral, ele ia jogar de volante também. Então, aí eu cheguei e comentei com ele, com o Cuca, né? Eu falei assim, professor, não tô pedindo pra você me colocar pra jogar e tal, mas eu sei aí que você tem optado por outros jogadores e tudo mais. E é isso, eu queria saber o que você imagina e tal. Daí ele falou, William, realmente eu tô optando por outros jogadores que estão um pouco na tua frente. E o Daniel Alves chegou, vai ser volante, né? Segundo volante, meia. E vai ter mais um cara para você competir. E daí ele falou para mim, eu acho difícil nesse momento do campeonato aqui a gente colocar para jogar e tal. Daí eu falei assim, cara, então me ajuda a eu seguir meu caminho e tal. Falei para ele que eu tinha recebido uma proposta do Curitiba e que tava me dando um tempo mais de contrato. E aí ele falou, não, beleza, vou tentar falar com os caras. Mas mesmo assim demorou ainda uma semana, 2. E daí nessa situação entrou o Sport na jogada. E aí o Curitiba, tipo, por exemplo, já não me queria mais, entendeu? Porque daí já tinha melhorado na tabela, não precisava e tal.
Aí eu falei, ok, e daí eu optei pelo esporte, que foi bom também pra mim, assim. Acho que foi uma situação boa que eu vivi lá, a gente subiu, né, Sim. junto com o Coritiba. A gente subiu lá, passou 1 mês, 2 meses também, já me tornei o capitão do time lá também, então uma peça fundamental, me senti útil, importante, que é fundamental para a carreira de um atleta. E de lá fui pro Emirados, e aí na minha volta, cara, foi muito tranquilo, assim. Eu acho que uniu a vontade do Coritiba ter eu de volta no clube, né? Uma nova diretoria, que eles estavam apostando em jogadores com identidade com o clube, e eu em término de contrato lá. E aí foi assim, coisa de 2 dias, tudo certo, tudo ok. Até baixei meu salário para vir, então, e bateu com as datas assim também, cara. Foi tudo certinho e eu acho que era para eu estar aqui mesmo, e acredito que tem um propósito para eu estar aqui e a gente segue nele. Cara, Pensando- eu tenho uma curiosidade doída antes, Não, Matheus. vai lá. A gente tem caras que moram no nosso coração, você é um deles, o Keirson, por exemplo, é outro. Como é que é, cara, ter que jogar contra o Coritiba? Revelado aqui, ídolo aqui, respeitado aqui. Como é que é estar com outra camisa e ter que vir num Couto Pereira, por exemplo, jogar contra o Coxa? É meio doído? Cara, não é doído, né, cara? Porque, por exemplo, a empresa que me contratou na época era o Sport, a gente é que tem muito isso, né, de jogador, declarar amor. Aonde eu fui, eu sempre falei que eu era torcedor do Coritiba. Sempre falei. E geralmente o que acontece? Vivi momentos bons também no Vitória, no Cruzeiro a gente foi campeão e tudo mais. E aí o que acontece? A primeira coisa que o cara faz é beijar o escudo e tal, dizer que ama, amor eterno e assim por diante. Mas eu não, cara, sempre declarei que eu era torcedor do Coritiba. E quando eu vim jogar com o Coritiba, assim, eu vim meio magoado por causa dessa situação, entendeu? Então, mas não com o Coritiba, Sim. com as pessoas que dirigiam na época, Sim. entendeu? Então, aí me deu até um ânimo a mais para eu provar para esse cara, um cara particular, né? Uma pessoa e não a instituição, mas eu vim para provar para esse cara que eu tinha condições, que ele errou lá atrás. E aí, cara, uniu a minha situação também que eu estava vivendo no esporte, que a gente precisava subir, né? Um objetivo particular do clube, e que a gente compra a ideia e, independente de quem venha, né? A gente tem que fazer o nosso papel. Sim. Pensando, Profissional. Profissional, né? Profissional. Vestir a camisa que está usando, mas não esquecendo a essência, Não. né, do Coritiba e tudo mais, né? E até pensando nessa parte de identificação com o torcedor, você é um piá do Bairro Alto, piá do Couto, né? Nosso capitão hoje. Como é que foi de torcedor para dentro do campo ali jogando bola, vestindo a camiseta do Coritiba? Tem alguma história de torcedor? O William louquinho ali na arquibancada? Não, na época nem tinha telefone para filmar, né, essas coisas. Tu não tem história mesmo. Não tem, assim, cara, algo da torcida. Cara, a única coisa que eu posso falar é que eu gostava de ir na torcida organizada, que é a Império, que eu ia para incentivar, né, para cantar as músicas e tudo mais, e fazer com que o Coritiba ganhasse o jogo, tentar ajudar de alguma maneira, né? E não ficar nas outras partes do estádio ali, onde você escuta não coisas tão boas que eu não levo meus filhos ali. Não tão Porque agradável. é difícil, assim. Então eu ficava naquele meio ali só empurrando, cantando ali. Tem alguma música, dependendo, que sentiu, gosta bastante, na época de torcedor e agora dentro do campo? Eu gosto da... Sem censura, pode falar. eu gosto da música ali que marca bastante quando o ônibus chega, né? Que é da Mauá ali, cara. Sim, aquela ali, né? Tem aquela rua, né? De noite, né, tem a rua de fogo praticamente ali, né? Inferno Verde ali. É muito bacana e mostrar isso, né? Eu costumo falar bastante. Né? Eu tava na torcida, hoje tô trabalhando com Coritiba, né? Ver você que é torcedor, né? Hoje tá jogando Coritiba também tem esse carinho a mais, né? E o engraçado é que a minha primeira camisa vinculada ao Coritiba
foi da torcida organizada da Império. Então tava fardadinho, então. Tava. Pronto. A minha primeira camisa, ganhei do meu tio, não esqueço, era regatinha e tal. Cara, se eu procurar bem, velho... Você tem? Minha mãe deve ter. A tua mãe deve... Minha mãe deve ter, mas se eu procurar bem, assim, eu acho que eu devo ter ela lá, cara. E ainda, cara, veja só, eu namorava uma menina que o irmão dela era da Fanáticos, cara. Cara, E um dia, namoradinho assim, né, nada... Sim. Cara, e um dia eu fui com essa camisa lá, cara, o cara quase me rasgou a camisa e tudo mais, assim, sabe? E eu achando que ele tava brincando, mas ele tava falando sério, queria tomar minha camisa. tava Sim. nervoso. Mas ir pra me pegar na corrida. Pegar na corrida ou na corrida, paulada filho. ali? Vamos entrar nessa conversa. Não, né? Não, agora, torcedor, imagine o William de cata-ovo, regatinha da Império, Isso, preparado calçãozinho pro e jogo. chinelo de dedo. Um dia isso vai acontecer. Isso, Um dia isso vai acontecer. não, é bacana ter isso, né? Tipo, essa identificação com o torcedor. Por isso que, até você comentou do Keirson, Isso. o William, né? O torcedor se sente mais familiarizado ainda, né? Tipo, você fala o William lá, pode estar no pior momento possível. Fala, não, cara, esse cara aí tá vestindo nossa camiseta, tá junto com a gente aí. Dependendo do que for, ele tá com o clube, né? Isso é bem marcante, né? A gente agradece muito como torcedora, né? Além agora de jornalista aqui, né? Como torcedor, isso é muito gratificante, né? A gente tá assistindo o jogo e ver isso. É isso aí. William, momentos emocionantes na tua carreira, você teve vários, mas cita um mais emocionante da carreira e no Coritiba também, qual foi o teu momento mais emocionante, aquele que você falou, meu, tô vivendo isso. Cara, teve assim alguns. Por exemplo, o gol da final da Copa do Brasil, isso aí não tem como esquecer. Minha mãe quase passou mal lá e tal. Eu passei mal. Foi meu primeiro, se não me engano, não, segundo gol, cara, com a camisa do Coritiba. Tinha feito um no Paranaense, eu acho, nesse ano. E cara, do ano passado, assim, cara, tem alguns momentos, assim, que foi o jogo do Brasil de Pelotas, que aquilo ali fica marcado. Emocionante, né, cara? Coritiba e tal. E tem o gol do Zé Hugo também, que eu não... Cara, aquilo ali me emocionou, que mostra ali pra gente o que é ser Coritiba. O gol aos 40 e tantos minutos. De um lance... faz você gostar do Coritiba, que vive esses momentos toda hora. E faz você gostar de futebol também, né? São momentos assim, cara. Pô, cheguei no vestiário ali, cara. Eu fui um dos primeiros a descer, não consegui olhar pra ninguém, porque eu tava... Eu só lembro que eu encontrei o Zucon e falei, cara, esse futebol vai me matar ainda um dia. Porque, cara, tem gente que não se emociona, mas é porque a gente vive mais intensamente essas coisas, né? Por a gente ser daqui e tudo mais. Ter o contato com vários amigos, familiares que são coxa branca, então isso acaba mexendo mais, aumenta a responsabilidade e tudo mais. Cara, eu tenho uma história inédita do teu gol na Copa do Brasil. Eu acho que você vai ficar feliz com essa que eu vou contar para você. Aliás, aqui ninguém conhece essa história, é muito particular minha. Na época eu era repórter de campo, trabalhava em rádio, trabalhava na Rádio 91 Rock e existia uma energia muito incrível daquele elenco, né, daquele momento que o Coritiba vivia, né? A gente tinha ali grandes jogadores. E dentro dessa partida tensa, né, na época os repórteres de rádio ainda ficavam atrás da meta, podiam ficar atrás do gol. E eu ficava sempre atrás do gol que o Coritiba atacava, né? E naquela tensão, naquela pressão daquele dia, aquele Couto Pereira que não cabia nenhum quero mais. E eu atrás do gol e o Coritiba precisando ali, né? Fazer o gol. E eu lembro bem, cara, parece que o tempo parou naquele momento. Na minha opinião, foi um dos momentos mais emocionantes que o Coritiba me rendeu, foi dos teus pés. E eu estava bem do lado do banco de reservas do Vasco, né? Os caras aquecendo do meu lado ali. E naquela, né? Dá uma corridinha, dá um pique, estica um pouco, alonga. E a bola veio para o William. Na hora que chegou perto do William, infelizmente eu não guardo quem foi o jogador do Vasco, mas ele deve saber que foi ele. E a bola vinha para o pé do William. Na hora que a bola chegou no pé do William, ele pegou, encostou na placa e... Vai, chuta, seu pangaré! Cara, e você pegou aquela patada... Pau, cara. Eu só olhei pra cara dele e falei, chupa! O cara ficou puto, cara. Que golaço, cara. Arrepiou na hora, mano. Arrepiou. A explosão e a alegria. Imagina o teu coração naquela hora. Não,
Não, e eu sempre tinha uma situação assim que eu guardava pra mim. Não, a hora que eu fizer um gol, eu vou comemorar desse tipo, na torcida. Nem lembrou de nada, né, cara? Não, eu lembrei tanto que eu fui na direção. Cara. Só que o engraçado é como vocês ficavam atrás da meta, eu não lembro quem era o repórter, cara. Não lembro quem era o repórter. Então, só sei que ele acompanhava o dia a dia, tava direto assim. E, cara, e eu comemorando e pulando e fazendo sinal pra torcida e eu olhei pra trás, era só eu que tava ali. E aí o cara fala, volta que nós temos que fazer mais um. Muito O bom. repórter falou isso pra mim, velho. Volta lá que nós temos que fazer mais um, velho. Aí eu falei, pô, velho. Né, e aquele jogo é um jogo muito marcante. Infelizmente, né, não veio o título, né? Mas até acho que por questão da sua carreira pode ter sido um divisor de águas ali, né? Porque você não era o titular absoluto, né, da posição. Isso. E vem pra final, você tem aquela responsabilidade, né? E serviu muito bem, foi um jogo espetacular, né? A gente fala, a gente não conseguimos o título, mas é emocionante você ver aquele time jogar. Era emocionante ver aquele Coritiba ali, a competição num todo, né? Então a gente vê com muito carinho aquele elenco, o gol, né? Que, nossa, eu tava em casa, não consegui ir pra partida, né? Mas tava minha família lá, mas voou comida, cerveja, foi pra tudo qualquer lado lá, né? Foi um gol que todo mundo ficou maluco, arrepiava, Tô né? me arrepiando de volta, tô voltando no tempo. Só de você lembrar, e você já lembra a comemoração que você faz assim, que né? dia, né? Cada imagem é marcante pro torcedor, ainda mais pra você, como torcedor, né? E volante. Então, como é que foi aquela... É um divisor de águas, né? Você não tava... Não era o titular absoluto e depois daquele jogo ele se faz o gol e começa tendo mais oportunidade, e você vê aquela posição se tornando sua, né? Isso. Como é que foi? Na verdade, assim, ó, em 2010, que foi o ano do título brasileiro, eu já alternava bastante com o Donizete Sim. ou o Léo Gago. Então, eu fazia... quando um não tava, eu era o substituto, entendeu? Então, o Léo Gago tomava o terceiro amarelo, era eu. Machucava, era eu. O Donizete fazia um carinho ali, né? Ele gostava. O Donizete jogava um jogo, dois não. Cara, eu sou fissurado do Donizete. Donizete não passava. Personagem. Ou a bola ou a cabeça, né? Impressionante. Então, eu tornava com ele. Então, ali eu acho que eu já fui pegando um pouco mais de bagagem, assim, e também fui mostrando a minha cara. Tanto que o pessoal do elenco gostava bastante de mim porque eu era desse jeito. E eu tinha a referência do Leandro Donizete. Entendeu? Eu não tinha a Champions League que eu olhava lá o Toni Kroos, olhava o Casemiro, olhava os outros. Como hoje é assim. Sim. Entendeu? Então, a minha referência era o quê? A minha ideia era jogar no Coritiba. Enquanto eu não jogasse no Coritiba, eu não podia sonhar em jogar em outros clubes. Então, eu preciso jogar no profissional do Coritiba, e eu olhava como que o Donizete jogava. E algumas coisas fui pegando dele, algumas coisas fui pegando do Léo Gago e foi... E aí, em 2011, que foi o ano do gol e tudo mais, ele se lesionou muito. Ele teve 2 lesões de panturrilha que ele ficou... 1 mês fora, aí ele voltou a jogar, e aí depois ele se lesionou de novo, ficou mais um tempo. Eu acho que nesse ano eu tive mais partidas de titular assim, do que ele. E aí em 2012, que foi o ano de assumir mesmo ali a função, ele foi pro Atlético Mineiro. Sim, ele saiu. E aí eu me tornei um titular absoluto ali, tomei conta da posição, também bem novo, né? E aí seguiu. E era engraçado, né? Tipo, na época não tinha, acho que, tanto celular, essas coisas. Então, Bem tipo, menos. Você era muito... Acho que depois do Keyson, né? Que era um Piado Couto, que também veio o William, né? Você falou, não, tá entrando o Piado Couto. E há de você falar do Piado Couto, né? Que tem aquele negócio na torcida. Há de você falar do Piado Couto. Porque entrar... E você mostrava aquela garra, então... Era a de falar mesmo, que senão ia dar o... Tá ligado, tinha o né? Lucas também, nessa época tinha o Lucas Mendes. Que é o zagueiro que fazia a lateral esquerda ali. Era eu e ele, assim, da nossa geração. Ali também tinha o Thiago Real, mas acabou ele profissionalizou aqui, logo foi para outro lugar. E daí e a carreira dele foi bem também, porque ele tomou a decisão de sair e seguiu carreira. O Rui, outros atletas também passaram ali. Mas conseguiram se firmar em outros clubes, né? Sim, a gente vê essa identificação, né? Você falando desse arrepiar, a gente começa a lembrar de tudo aquilo lá, é emocionante.
me segurei um pouco quando você falava do Leandro Donizete, aquele time, a união, e eu falei, cara, não vou chorar, porque é emocionante. A gente é coxa branca, a gente viveu aquele time, a gente viveu aqueles anos, né? Que não foi só 2011, foi 2012 também, 2010, aquela Série B, né? Que a gente volta pro jogo contra a Portuguesa, né? Tudo aquela questão de não jogar em Joinville, né? Punição foi difícil, então, foi um momento muito difícil. Foi tudo conspirando e parecia que cada jogo, cada vitória das 24 lá era um alívio. Era um alívio e era você se identificar com o jogador. Daí você chegava num hall de amizades ali, pô, eu gosto do Lucas Mendes, pô, eu gosto do Emerson, eu gosto do William, eu gosto... Era um grupo... Não, o grupo era muito bom. Em 2010 ainda, eu quase saí do Curitiba. Porque teve uma partida lá em Joinville, eu tinha muito problema com cartão amarelo. E isso desde o infantil, juvenil. As psicólogas lá me conheciam muito bem. Porque eu tinha que ir lá falar com elas e tal. E, cara, eu me sentia humilhado se o cara me driblasse. Então era pau, não queria nem saber. E aí tomava cartão amarelo, tomava vermelho em situações que estava controlado, longe do nosso gol e tal. Então, e aí o que aconteceu? No início do ano eu fui expulso num jogo contra o Paranavaí e aí saí do time e nunca mais assim tive a oportunidade de jogar. E aí teve uma partida, eu não me lembro contra quem que foi, cara, mas que eu entrei no jogo, eu tava treinando muito bem, assim, o pessoal falando, cara, você vai entrar no jogo, você vai entrar no jogo, os próprios jogadores, assim, você tá muito bem, o treinador tá te elogiando e tal. E aí eu entrei no jogo e aí tinha sido um expulso deles, 1-0 pra nós, e aí eu fui numa disputa de bola junto com o Lucas, que é loirinho também, meio parecido assim, e foi ele que arrebentou o cara. E o juiz veio e deu o cartão amarelo pra mim. Sobrou pra você. E aí, beleza. E aí eu no campo ali e tal, daí daqui a pouco eu olho pro lado, a minha plaquinha levantada. Eu entrei no jogo e saí, cara. Caramba. Quando eu saí, velho, era o Ney Franco, o treinador, ele nunca cumprimenta assim ninguém quando sai. Não por o cara ser soberbo ou alguma coisa assim. É o jeito dele, entendeu? Se ele cumprimentar um ou outro... Cara, ele foi até onde eu saí, ele me cumprimentou, ele falou assim, cara, não queria arriscar e tal. Eu falei, ok, mas mesmo assim, e por dentro eu tava xingando ele, né? Até a 10ª geração, né? E aí, beleza. Aí no mesmo dia, meu empresário me ligou, o que aconteceu? Eu falei, o que você viu? Eu entrei no jogo, aí tomei um cartão amarelo que não era nem eu e... não, então... Acho que é melhor a gente tomar outro rumo aí e tal, não sei o que. Ele também ficou puto assim. Aí beleza, daí no outro dia de manhã toca meu telefone. Felipe Ximenes, o diretor. Ele falou assim, era 7 horas da manhã. O que você tá fazendo? Eu falei, agora acordei. Aí ele falou assim, cara, 8 horas eu preciso que você esteja na minha sala. Aí fui lá na sala dele. Aí ele falou, senta aí. Ele falou, o negócio é o seguinte, o que aconteceu ontem, uma fatalidade, não foi você que fez a falta e tomou um amarelo, o Ney Franco resolveu te tirar e tal, e você não vai sair do Curitiba e pode ir embora, não te dou direito de resposta. Aí eu ia, ele, não fala nada, você não vai sair, você vai pro treino daqui a pouco e pode sair da sala. Teve que ficar. Com meu pianinho ali. Se é hoje, o cara fica chorando na porta. E vai com a mãe acompanhar. Mas aí fui, cara. Foi bacana, assim, cara, esse tempo, assim, cara. Você tava falando daquele time, cara. É um time que sofreu em 2010. E aí contrataram algumas peças, né? Algumas peças pontuais que eles achavam que necessitava. 2011, 2012 manteve o time também contratando algumas peças pontuais e não tinha como. Daí 2013 meio que deu uma reformulada, veio o Alex, tudo, sim. David, Lincoln, mas foi bem bacana assim, cara, acho que a gente tinha uma amizade muito boa, sim. Também. Dava pra ver que era uma união ali. A união conta muito também, né? Tinha alguma coisa, né? Tinha alguma coisa. Pensando, hoje, você capitão do Coritiba, veio do esporte, né? Você no esporte chegou a ser capitão lá no esporte. Como é que foi essa transição ali, né? Você tem experiência com alguns jogadores, até a chegada do Alex no Coritiba, você pegou o Alex. Como é que foi isso de você se tornar um capitão, um líder dentro de campo, né?
Não, na verdade na base já tinha sido muitas vezes. No próprio Curitiba teve alguns jogos que eu joguei e eu tinha 20 anos e era o capitão e era o cara que falava, assim. É, Cara, e eu sempre fiquei perto de Tcheco, Pereira, Jesse, o Emerson, zagueiro, Sim. do próprio Alex, cara que tinha esse perfil, assim. E eles viam em mim, ó, cara, você tem perfil de ser um líder e tudo mais. E, cara, na verdade não é uma escolha minha, né, cara? É algo de mim, assim. E os próprios treinadores vê isso, um cara que cobra e tal, vê um perfil e acabam apostando em mim ali pra ser o capitão. Nasceu com isso. Quando eu cheguei no Curitiba agora, o Wilson, ele tava meio cansado, assim, né, de tudo, as turbulências que ele viveu no Curitiba. Ele falou, cara, ainda bem que você chegou, cara, agora você é o capitão e vai. Sabe? E a gente vê isso, né? Até de arquibancada você vê aquele dentro de campo, né? Você dá aquele apoio, dá aquela cobrada também, né? Aquela cobrada selo William Farias de cobrada, mas tipo aquela conversa com os jogadores. Então você sabe isso, porque tem jogadores que deixam claro que não, eu sou aqui, não tem esse perfil, né? E você, como você falou, desde a base você já assumiu esse posto e até com 20 anos você já tinha assumido algumas vezes a braçadeira, então você nasceu com isso mesmo, de ser um líder dentro de campo e fora também, né? Cara, eu acredito que sim. Eu sou um cara que observo bastante as coisas, né? Observo os jogadores, a maneira como eles... Eu sei o cara que leu um versículo da Bíblia, sei o cara que é o último a se arrumar, sei o cara que passa o perfume tal... o que deixa para amarrar a chuteira só a hora que vai entrar em campo. Então você fica observando essas coisas assim. E automaticamente você começa a entender a hora que o cara tá bem ou não, a hora de dar uma cobrada, a hora de não. Mas é uma tarefa muito difícil, né, cara? É muito difícil porque você é observado a todo momento também. Quando tem uma situação difícil, os caras observam quem? E às vezes eu tô arrebentado por dentro, véio. Às vezes eu tô arrebentado, velho, sabe? Não tô triste, tô chateado, tô puto da cara. Algumas coisas que eu não concordo, mas eu tenho que me segurar. E o meu semblante tem que tá sempre o mesmo. Aí eu chego em casa, aí é com a capitã de casa, né? É que eu tenho que desabafar e tudo mais. Porque é uma tarefa muito difícil, né? Sim. E também, cara, porque eu vejo duas situações. Disciplina e motivação. Motivação, eu tenho motivação de jogar futebol. Só que, cara, nem sempre você vai 100% na tua vida. E aí a disciplina, ela junta com a motivação que você tá naquele momento, e aí você consegue ter o teu 100%, né? E eu tento passar isso, né, cara? O cara que não é disciplinado e não tem aquela motivação, dificilmente o cara vai exercer o 100% dele, né, cara? É uma troca, né, cara? Se você não tá motivado, a tua disciplina, aquilo que você fez durante a semana, durante todo o mês, ela vai te compensar no jogo de hoje. É isso que ou você tem uma, ou você tem outra, ou você agrega um pouquinho de cada. Você falou da capitã de casa, cara. Eu sigo você nas redes sociais há muito tempo. Eu acredito que tua esposa também, porque eu sempre admirei tua história. E é muito legal falar disso, porque é família, né, cara? Eu vi que você e ela tem uma ligação muito legal, uma cumplicidade há muito tempo juntos, né? A família que vocês construíram. Qual a importância da tua esposa na tua vida, cara? Da tua família, o homem que você se formou, a torcida do Curitiba conhece o William desde menino. Fala pra mim um pouco do William pai, o William marido, como é que é isso? Como é que é a tua esposa com você? Que a gente, do outro lado, vê muito com olhos muito bons a tua família, principalmente a presença da tua esposa na tua vida. O que vocês veem aí é a rede social, né? Também não vai achando que é mil maravilhas. Não tá tranquilo, não. Às vezes a gente, né, fica bravo um com o outro e tudo mais, fica sem se falar. É coisa de relacionamento, né? A gente tá se moldando a todo tempo, né, cara? Mas assim, cara, a Drica, assim, na minha vida, velho, a gente cresceu juntos, né? Quando eu comecei a namorar com ela, cara, tem até uma história legal aí dela, né? Quando eu conheci ela no John Bull. Posso falar? Pode. No John Bull.
E aí eu saí meio cedo, assim, do John Bull, não fui até o final, né? Saí cedo e ela saiu também, daí a gente combinou de comer um cachorro quente e nessa ida, ela tomou uma atitude que eu não gostei e aí eu peguei e saí, cara. E saí e bati o carro. Caramba. Bati num poste. Caraca. Fui fazer uma brincadeira, tava com um amigo, fui fazer uma brincadeira, não tinha bebido. Fui fazer uma brincadeira e bati no poste. Tem aquela serração, assim, né? De madrugada, né? E aí, cara, bati num poste. E aí ela que me socorreu. Caramba. Aí no outro dia, na época de Orkut, essas coisas, aí tinha um comentário dela lá pra mim e um comentário de uma prima dela e tal. Pai dela, latoeiro ainda. Só que acabou que não fiz. Mas aí a gente começou a trocar ideia e tal e acabou se encontrando. Então a gente, cara, não tinha nada, né, velho? Eu não tinha nada, ela também não tinha nada. Então a gente foi crescendo juntos. E hoje na minha vida, cara, família e o esporte, o meu trabalho, é duas coisas que tem que andar junto. Se eu tô mal em casa, provavelmente eu vá mal lá no meu trabalho. E se eu tô mal lá no meu trabalho, aí eu acabo trazendo tudo para casa, não consigo separar, não pode ser quem for para vir me falar isso aí de separar, eu não consigo, eu acabo levando para casa. É importante você falar isso, porque tem gente que acha que o jogador de futebol é um robô. Você aperta o botão dele quando começa o jogo e ele tem que render 1000% ali, não tem direito de errar e nem raciocinar diferente, né? Sim. Não, cara, eu vou falar uma coisa pra você. A gente tá há 12 anos juntos, eu e a minha esposa. Ela não sabe o que eu passo. Ah, William, mas você não conta as coisas pra ela? Não, eu conto tudo, só que, cara, tem coisas que quem tá no futebol só sabe vivendo na pele, velho. Vivendo na pele. O que é um torcedor mandar você ir a merda, te chamar de vagabundo, que pra mim é a pior palavra que existe. Te encontrar no aeroporto e falar bem assim, vamos ganhar hoje. Não, pô, vamos perder, pô. Tô deixando minha família em casa lá e meus filhos lá pra ir lá e perder o jogo, voltar triste. Vocês xingaram a gente, tô precisando que vocês me xinguem, pô. Vamos perder o jogo. Tá tudo muito eu bem. saí de casa pra isso, né? Tipo, pô. O torcedor também acha que a gente anda com 300 camisas no bolso. Não, no bolso. Isso nós sofremos também, né? 15 canetas, né? E às vezes eles chegam com a camisa e acham que a gente vai tirar a caneta do paletó pra assinar. Cara, eu sempre acho que o lado humano tem que andar junto com esse lado de personagem. Porque, por exemplo, eu vou dar uma entrevista, a última entrevista que eu dei coletiva, eu tava bem tranquilo, e com a imprensa você tem que tomar um cuidado com aquilo que você vai falar, muitas vezes tem que pensar e tudo mais, e eu tava falando bem tranquilo. E quem me conhece no dia a dia, quem tá me acompanhando no dia a dia, sabe que eu sou assim. Só que o que o cara olha? O cara olha o William lá do campo e ele espera que eu vou dar uma entrevista. Não, pô, nós vamos pra cima dos caras e pronto, e acabou, e vamos... Só que não é assim, é diferente, você tem que saber separar as coisas e pensar no que vai falar, porque o cara tem uma imagem minha ali do campo, gritando, É assim, mas não... É difícil você agradar todo mundo também. Sim. Mas a gente vai seguindo, cara. Mas a Drica, cara, é a pessoa mais importante ali, cara. A gente cresceu, voltando ao assunto de novo, a gente cresceu juntos ali, cara. Tem os meus erros, os meus acertos e assim eu procuro educar também da mesma maneira os né? E eles são felizes ali, lógico que estão nascendo num momento bem diferente, né? Do que eu vivi, né? Minha mãe nunca me deixou faltar nada, mas também não era tudo que eu queria. Sim. E eles já acham que é assim. Manda vir e pronto. Manda vir, criançada não é fácil. Entendeu? Então, cara, mas minha família, cara, meus filhos, a Drica, assim, a gente tem histórias aí, cara, pra contar juntos aí que talvez se não fosse ela, talvez hoje nem estaria mais jogando futebol, porque eu comecei a namorar com ela numa época meio de rebeldia minha, né? Tinha acabado de comprar carro, essas coisas, assim, jovem, né? Então, mas eu agradeço, sim, a ela todos os dias. Se eu tô aqui hoje também tem
Acho que ela tem feito muita oração em casa. É verdade. Minha mãe também, muita oração. Várias pessoas aí cuidando da gente, orando e pedindo proteção pra gente. Sim. E até você comentando essa do torcedor, de tirar a caneta e tudo mais, né? Que a imprensa já espera você ir gritando lá, né? Aquele William do campo. E essa é a proposta do podcast aqui em si, né? Dessa conversa. A gente trocar essa ideia, ver um William de outros olhos que às vezes as pessoas têm, né? Até a própria imprensa, que provavelmente vão assistir isso aqui, né? Então, essa é a proposta, a gente mostrar esse lado mais humano, mais do William Farias mesmo, assim, sabe? E indo para essa conversa um pouco mais descontraída, a gente sempre faz essa pergunta, saber se tem alguma história engraçada de concentração, bastidores ali, que você vai levar pro resto da vida. Pode falar, sem censura. Se quiser não falar o nome da pessoa, só específico. Se quiser falar, nós vamos gostar. Nós vamos gostar muito. Isso rende, né? Vamos marcar ele, né? Isso. Não, imagina que nós vamos fazer Fazemos isso. o corte e marcamos. Olha pra mim, você acha que eu faria isso? Cara, claro que eu faria. Cara, tem algumas histórias agora de Dubai ali, cara, do Emirados ali. Tem umas histórias bem legais, cara. Primeiro que quando eu cheguei, quando eu tava indo pra lá, me falaram sobre isso, sobre a hora do banho, de tomar banho. E lá você não pode ficar pelado. E, cara, eu tinha acabado de chegar e eu só dei um trotezinho em volta do campo, assim, e a hora que eu cheguei no vestiário, eu cheguei meio sozinho, né? E eu falei, pô, vou tomar um banho. Cara, mas nem me liguei, cara. Nem me liguei. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a sunga e andar pelado no vestiário, assim, e nisso eu encontro um massagista. Aí o massagista, não, my friend, respect, please. Não. Aí, cara, isso me marcou assim, né? Eu falei, putz, cara, os caras tinham me avisado e eu... Nem tchum na hora. E aí a gente toma banho de sunga e tal, e daí você dobra a toalha assim, né? Daí tem que tirar, pô... Isso era uma coisa que... Tipo Big Brother, não pode tirar tudo. Exatamente. Todo sem jeito você entrou de boa, né? De boaça, né? Cara, achei que tava no Brasil, né, velho? E tinha muita diferença, né? Essa até era uma das perguntas, né? Da cultura. Essa diferença de culturas lá do Emirados Árabes, né? Como é que era? Você já disse que No o calor era... No dia a dia? Cara, no dia a dia, no futebol, que você comentou um pouco antes do calor, né? Que era fora... O calor lá, só treinava 8 da noite, né? Caramba. E mesmo assim era bem calor, cara. Mesmo às 8 da noite ali era bem complicado, assim, bastante seco, né? Muito pó, areia, essas coisas, assim. O meu apartamento tinha uma sacadinha assim, cara, que de 2 em 2 dias tinha que passar um pano ali, porque, cara, cheio de areia. Caraca. E o carro não durava muita areia. Tempo limpo e tal, cara, bem complicado. Cara, e no futebol, assim, e cultura, tipo, de sair assim, vou jantar agora, né? Como é que era lá isso? Porque assim, cara, Dubai não é tão restrito essas coisas, assim, por exemplo, a minha mulher foi pra lá, ela não andou de burca igual as outras, assim, porque lá é uma cidade turística, entendeu? Então todo mundo vai pra lá. Lá eles costumam falar que Dubai é como se fosse Caiobá e Curitiba, né? Então lá era, como é que é o nome lá? Dubai é Caiobá, com as suas devidas proporções. Putz, como é que é o nome do outro lá, cara? Puta, cara, me fugiu o nome do lugar lá? Isso, que é o lugar onde os árabes mesmo moram, entendeu? Então, Dubai é a praia deles e então é cidade turística. Mas já vi, tipo, uma árabe tomando banho de praia, assim, de burca. Aquela roupa toda preta, assim, sem mostrar o cabelo e tal, só o olho. Só mergulhando ali. Tava lavando o olho. E o futebol não é tão profissional quanto aqui, né? Mais amador, assim, por exemplo, os locais lá, eles têm que trabalhar no período da manhã, exército, na polícia, e aí depois eles vão pro treino. E aí a gente que resolva tudo, mas não é bem assim. Tanto que você ficou lá 6 meses, né? 6 a 7 meses e daí já voltou pra cá, né? Já uma diferença muito grande, né? É porque também lá eles fazem as trocas de jogador, né? E eu não iria ser trocado na época. Eles tinham trocado 3 estrangeiros que eles não curtiram. E aí
o manager me chamou e falou assim, ó, a gente não ia trocar você, mas o que aconteceu é que, tipo, o Sharjah era parceiro desse time, Sharjah e o Rata, eles eram parceiros. E aí, o Jonathan, um atacante, foi pra lá, aí no primeiro amistoso rompeu o ligamento cruzado. E aí ele ficou se recuperando durante esse tempo, né? Esses 6, 7 meses. Sim. E aí ele ficou bom, só que no lugar do Jonathan, os caras contrataram um outro jogador. E aí o que aconteceu? O meu time contratou 3 e o Sharjah, tipo, falou assim, pega esse jogador aí que a gente paga o salário e tal, ele precisa se recuperar, precisa jogar. E aí sobrou pra mim, né? Mas eu era o capitão lá também, cara. Claro, capitão. O Sheik desceu lá, me deu a faixa de capitão. E o que eu ia falar? Não sabia falar nada. E como é que era a cobrança aí? Shabab, só Yala Shabab, Yala Shabab. E os caras já entendiam já essa cobrança árabe. Como é que era a frase mesmo? Você falava lá de cobrança pros caras? Você era capitão, né? Não falava cobrança, né? Só... Tipo, mas era aquele toque ali. E um pouco de inglês, né? Sim. Eles falam assim, né? Então, eu me bati um pouco com o inglês lá também. Eu falei pra minha esposa, eu falei, cara, faz o inglês aí que eu vou me virando aqui, cara. Só que eu já vou te avisar, cara. Não é tão fácil assim quanto você imagina, porque o inglês deles é terrível, né? Sim. Igual o meu. E por isso que eu me dei bem. Aí, teve nas primeiras semanas, assim, cara, eu cheguei e fui comer um sanduíche, né, cara? E aí, cara, na hora de eu pagar, cara, aí eu cheguei na mulher e falei, how much? Aí ela, dirham. Entendeu nada. Aí eu falei, what? Ela, dirham. Cara, eu abri a carteira e falei, take my money. Ela pegou, cara, porque... Essa era uma situação difícil, cara, do inglês, né? Mas aí depois aí eu comecei a entender, porque todo dia eu ia lá, o treinador era grego, só que falava bem o inglês e arriscava um espanhol, assim, porque ele foi jogador e jogou na Espanha. E aí eu cheguei lá, ele falou um pouquinho de espanhol, lá tinha um argentino, um jogador também que me ajudava bastante, e aí eu peguei uma professora brasileira, e aí fiz 10 aulas lá, ela foi me passando o vocabulário, todas essas coisas, eu fui e fazia as aulas com ela, e todo dia os caras falando, eu comecei a entender. Daí chegou uma hora que o treinador falava comigo em espanhol, speak English, please. Porque mais fácil. O espanhol dele tava péssimo, velho. Então era melhor partir pro inglês mesmo ali, que a gente arranha, né? É isso aí, fica mais simples, né? Sim, mais fácil. Ô William, você já pensou no que você vai fazer quando parar, quando deixar de jogar? Vai querer seguir no futebol? Vai trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver? Vai tirar aí 1 ano, 2 de folga? O que você vai fazer da tua vida quando você se aposentar? Cara, eu já fiz alguns cursos, né, cara, de gestão técnica do futebol, da universidade, do futebol lá, que não é a principal para nós exercemos a profissão aqui, mas, cara, eu gostaria de trabalhar no futebol, cara. Eu acho que o futebol é minha vida, sabe? Eu acho que eu posso também ajudar em algumas coisas, assim. Ainda não sei qual área, sabe? Porque a gente, quando tá jogando, acha que sabe um pouquinho de cada, né, cara? Então, mas assim, e eu quando escolho alguma coisa, sou muito determinado, vou estudar e tudo mais. Mas já vi, cara, questão de gestão, auxiliar técnica, do próprio treinador, mas eu acho que o treinador também é muito complicado. Gestão de pessoas é muito complicado, eu não sei conversar muito, sou meio esquentado. Já dá o recado logo. Já dou o recado. Se ele não entendeu na primeira. Hoje as pessoas, o olho no olho hoje não é tão fácil, não é como era antes. Hoje você não se você falar olhando nos olhos e falar o que tem que ser dito, a pessoa chora e aí fudeu tudo, você não consegue mais. Ele não consegue ouvir a verdade, né? Tem Já do filme lá. perde o traçado. Sim, mas o futebol vai fazer parte mesmo. Claro que a gente faz a pergunta, né, de o que pensa para o futuro, né? A gente espera que você nem cogite pensar nisso, porque a gente quer que você continue ali, né, na volância do nosso Verdão. Mas é um pensamento que fica, né? E
o futebol já tá na mente, né? A gente faz ali o Alina. Eu conversei com o Castan, ele falou que tinha outras coisas, e o Robinho falou, não, futebol, eu vou continuar no futebol, ele é bem professor, bem do esporte, né? A gente vê em vocês também, né? Que já fez alguns cursos, né? Quais cursos que foram que você fez? Fiz gestão e marketing, que era um curso pequeno. E aí era o primeiro curso que eu fiz, assim. Então, por ele ser pequenininho, eu falei, nunca tinha feito um curso online, eu falei assim, cara, vou pegar esse gestão e marketing aqui pra eu ver como é que é só. E aí, cara, gostei. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer, velho. E aí, esse gestão técnica, que daí levava 4 meses pra fazer, aí eu fiz ele, que é na Universidade do Futebol. Que é, tipo assim, tem a CBF e aí vem esse, assim, como um dos principais e tal. E, cara, curti muito. Você tem que montar o TCC, né? Você tem que montar o teu clube e aí empregar todas as áreas que tem Cara, áreas que eu nunca imaginei que eu ia mexer ali. E gostei, cara. Curti. Fui aprovado, né? Pegou o diploma. Peguei o diploma, tá lá. Mas bem legal. Daí também não sei, cara, se eu vou por essas áreas aí ou abro uma escolinha de futebol. Mas tem que ser ligado ao esporte ali, academia, essas coisas assim. Eu vejo hoje a necessidade e é algo que está mudando no futebol, que que não é só ali o treino, não é a alimentação, é sono, é você fazer um pouquinho a mais ali, fisioterapia, fisiologia, essas coisas assim, recuperação, tá crescendo muito e eu acredito que hoje a demanda e a procura é pouca, mas eu acredito que vai aumentar. Vai muito além dos 90 minutos, né? Relógio para sono, tudo, para saber como é que tá e tudo mais. Tem todo esse preparo mesmo ali. E você sempre foi do futebol mesmo ou tem uma paixão por algum outro esporte, um basquete, futebol americano, só futebol mesmo, ou algum outro hobby específico, assim? Cara, eu gosto de futebol. Gosto de mais sossego também. A gente tem uma chacrinha aqui perto aqui. Eu gosto de sossego, vou pra lá, fico olhando pro nada lá, não escuto. Tô fazendo um tanquinho de pesca lá agora, vou fazer. Só Deus e eu no sertão agora. Igual a Na paz. Tipo nunca isso. descreveu tanto. Levo minhas crianças lá, pé no chão, terra. Sim. Eu gosto mais dessas situações. Clima mais calminho. Você falou das crianças, né? Você contou no Colts do Futebol essa história. E eu acharia muito legal você contar do que você levou teu filho na Império, né? Sim. Cara, essa história é fantástica. Eu falei assim, se ele não contar, eu vou jogar lá, pode contar tudo. Que eu fiquei fissurado. Nossa, cara, que história legal. Escreva, assim, só aproveita agora, torcedor. Não, então, porque o Gael ele assiste comigo, assim, é que as esposas, elas têm um camarote lá, e aí os homens não podem entrar, né, mas é reservado para elas, assim. E eu assisto com o Gael ali, próximo do camarote dela ali. Sim. E nesse dia tava muito frio, tava com touca e tal, uma jaqueta, e o Gael do meu lado ali, ele não assistia o jogo, né? Ele só olha o cachorro lá, o caramelo, o vovô coxa e fica olhando pra torcida lá organizada. Sim. E aí eu falei, você quer ir lá? Ele falou, daí ele balançou a cabeça assim. Aí eu falei assim, então vamos. Daí falei pra Drico, vou levar ele lá. Você tá louco, não sei o que. Eu falei, vou levar. Tem que ter alguém racional, não, pô. Mas ela tava louca pra ir também. Queria ver o fervo. Ela ficou com ciúme que eu não chamei ela. Aí peguei, desci com ele e acabei encontrando, como é que é o nome dele lá? O cara do marketing lá. O Gabriel? O Gabriel. Encontrei ele. Ele falou, William, beleza? Tá indo aonde e tal? Eu falei, não, vou lá na Império. Dele, o quê? Você tá louco? Mas você vai sozinho? Com quem que você vai? Olhou pra trás assim. Eu falei, não, o que tem? Daí ele pegou e falou, não, acho que melhor não. Aí ele com a criança no colo ali. Com o Gael no Quantos colo. anos tem o Gael lá? Tem 2,5. Então. Aí, beleza. Aí eu peguei e fui passando assim, dele pegou e falou, vai com o segurança que o segurança te leva e tal. Eu falei, beleza. Já não curti muito, né? Porque o legal é você ir sozinho pra ver mesmo qual que é. Adrenalina mesmo. Porque daí o que acontece?
você passar a paisana ali é mais tranquilo, cara. Ninguém vai meio que... Sim. Agora, quando você tá com segurança, pô, já chama mais atenção do que você ir sozinho. Exatamente. Mas beleza, daí o cara me ajudou muito. Porque, cara, fazia muito tempo que eu não ia lá. Aí eu subi no segundo anel ali e aí eu falei, cara, eu vou mostrar pra ele a bateria de cima, né? Sim. Cara, e ele já começou a ficar um pouquinho meio assustado, assim, porque ele nunca tinha visto tanta gente, né? E Sim. aí levei ele em cima, daí desci 2 degraus assim e ele ficou olhando. Aí ele ficou meio assustado e tal. Aí eu desci eu falei, agora vamos ver lá de baixo. Daí desci no parapeito ali, e aí ele ficou olhando assim a torcida ali. E aí um amigo meu me encontrou, um amigo que sempre vai lá em casa e tal. E aí ele chamou o Gael foi. Aí o Gael foi em cima do tablado ali e tal. Mas logo a gente já voltou, né? Aí, porque o Gael é pesado pra caramba, né? Não vou deixar ele no chão ali, mas aí peguei ele e voltei na social. A hora que eu chego na social, ele fala, papai... É lá. Lá. Meu lugar é lá, né? Queria voltar. E aí no outro jogo, que foi o do Inter, ele queria ir lá de novo. Chegou, já só apontou só. Já só apontou. Onde você quer ir? Que é o fervo, né? Que é o fervo. Criança quer o fervo, né? Eu lembro a minha primeira vez quando eu fui no estádio, eu lembro que fui com meu tio. Minha mãe falou assim, tio, vocês levam o Matheus, mas fica num lugar tranquilo. Ele me deixou no meio da Império. Daí eu já não era tão tranquilo. Ele falou, Matheus, você não pode chegar porque você é criança. Então, na hora do ir até, ele falou, você só e senta. Daí eu falei, cara, eu nunca mais fui em outro lugar. Não tem, é a paixão, pra você ver. 2 anos, agora chega no estádio, o que ele faz? Aponta. Quando você contou essa história, eu falei, cara, isso aí... Eu sou da época que tinha padaria ali no Couto, ali embaixo, ali, né? Bem na esquina. Então, tipo, acabava o treino nosso ali 6 horas e o jogo era 9h30, eu pegava um misto quente, sentava no meio fio ali de boa, comia, ninguém me conhecia e esperava o jogo iniciar. Isso que eu quero mostrar, né, pra eles, assim, porque hoje é muito simples, pô, a gente tem carro, a gente pega o carro, vai até o estádio, aquela situação ali, acaba não vendo essas coisas do torcedor mesmo ali, sabe? Aventura, né? Pô, eu acho muito da hora, velho. Sim. E você não foi reconhecido ali nesse trajeto ali com... Cara, alguns me chamaram e tal, é o William e tal, outros ficaram meio na dúvida, será que o cara tá fazendo aqui, né, velho? Com segurança gigante do lado. Não, mas é legal esse contato com o torcedor, né? E até isso aí, quando eu ouvi essa história, eu falei, cara, isso vai ser fantástico. Se ele contar, contou. Se ele não contar, eu vou puxar pra ele contar, né? Mas é bem bacana. Cara, a conversa tá muito, muito legal mesmo. Se Léo quiser falar... Show, muito bom receber você, William. Tá fantástico. Estamos indo pros finalmente, infelizmente. E a gente queria dar um presente aqui, né? Do Coritiba pra você, tá aqui embaixo. Tipo aquelas bolsas que saem do nada, sabe? Surpresa. Mas aqui é um presentinho pra você. Pro Guto foi cerveja. Foi uma cerveja. Pra você tá aí um presentinho do Coritiba. Ainda bem que não é ao vivo, né, cara? Porque senão no meu direct já ia estar falando, pô, me dá esse presente. Autografa a sacola aqui. Mas é um presentinho, uma lembrancinha nossa aqui do podcast pra você aí, Todo jogador precisa ser, né, cara? Pô, obrigado. Então aí de coração pra você. Agradecer também por você ter vindo aqui, né, trocar essa ideia com a gente. Sabe que a gente convida e você tá totalmente livre para aceitar ou não aceitar. E a gente vê aí o quão identificado com o torcedor, com a instituição, com tudo, né? A gente ofereceu aqui no podcast, falou, não, bora lá trocar essa ideia. No Coach do Futebol a gente conversou também, você foi super tranquilo ali, né? No outro dia também lá no CT. Então foi bem bacana, queria agradecer mesmo de coração. Agora, o lado profissional, né? Agradecendo, mas o lado pessoal, Matheus, torcedor lá. Muito obrigado mesmo, de verdade, o William, né? O Léo também aí tá. Tamo aí, William. Você é um cara que representa a raça, né? A raça que a nossa torcida tanto gosta de ver em campo, que você continue assim, que Deus te capacite cada vez mais, te proteja também com muita saúde. A gente sabe que a profissão não é fácil, vocês estão à mercê de muita coisa, né, dentro de campo. Que Deus te proteja e que você possa sempre estar defendendo as nossas cores da maneira que você defende, muito nos orgulha, desde quando estreou. É isso aí, cara. Muito obrigado. Foi um prazer mesmo ter vindo aqui. Se vocês convidarem outros atletas, eu puder
dar o feedback de como foi aqui, com certeza eu vou falar para eles virem de boa. Tudo. Show. E uma coisa que também me convenceu a vir aqui foi aquilo que você falou lá, que nas redes lá você procura passar o teu lado humano e tal, e de torcedor, e eu assim, eu sigo dessa mesma linha, né, cara? Porque daqui a pouco o futebol, para mim, vai acabar estando dentro do campo, mas a minha vida vai continuar, cara. E qual que é o legado que eu vou passar? Qual que é a lembrança que as pessoas vão ter de mim? Só do William lá que grita lá em campo e que isso, que aquilo, que dá carrinho, ou do lado mais humano, mais sentimento, pai, marido, cara que bate o carro, que conta as derrotas, que não tem vergonha disso. Fica pelado pra árabe. Isso. Que o inglês é péssimo, entendeu, cara? Então, esse lado humano aí que a gente precisa passar para as pessoas, que as pessoas precisam entender isso aí também. Sim, a gente conversou aquele dia, né? E isso é totalmente a proposta minha, pessoal, depois que eu entrei no Coritiba, passar, e que a gente tá fazendo isso, né? O podcast, os outros quadros, então, agradecer de coração, né? Como o Léo já falou, né? Que Deus te capacite ainda mais. A gente faz a pergunta ali de que você pensa pro futuro, cara, mas que você continue no Coxa por muito, muito tempo. E se depois você quiser continuar no Coxa, né? Cara, Você me contrata? Cara, pô, se fosse por mim, cara, me contratava tranquilamente, cara. E é emocionante, né? A gente se emociona aqui, né? De falar. Agradecemos de coração mesmo por você ter vindo. E é isso. Torcedor Coxa Branca. Foi um papo muito, muito bacana mesmo. Até o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Curte aí, compartilhe o vídeo, manda para todo mundo aí. Essa é a nossa proposta, o podcast oficial do Coritiba, Fala Coxa. Tá vindo muita coisa legal por aí. Esse papo foi incrível. Do Guto foi maravilhoso. Do William foi emocionante. Foi tudo, uma mistura de tudo ali. Foi muito legal conhecer mais desse lado do William, além do campo, como pessoa mesmo. E é isso, torcedor. Esse é o podcast. Até o próximo episódio. Valeu, torcida!